YK640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 5h01. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto e você acompanhando também nas plataformas digitais YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas, nos principais aplicativos. Você em qualquer lugar está ouvindo o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Vamos juntos até às 7h30 da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é do Guarani, ainda comemorando a vitória importante contra o Vasco, hein, Marcos Luiz? Mas já no dia do trampo, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Tem pouco tempo o Guarani já joga contra o Vila no domingo fora de casa. Serão 2 partidas decisivas. Vila e Brasil de Pelotas no meio da semana. Para a partida contra o Vila, Daniel Paulista volta, mas Índio recebeu o 3º cartão. É desfalque certo do Guarani. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira de muito trabalho na Ponte Preta. Neste momento, o técnico Gilson Kleina comanda uma atividade no estádio Moisés Lucarelli, palco da partida contra o CRB, domingo às 8h30 da noite. O duelo importantíssimo, só a vitória interessa para a Ponte Preta. O lateral esquerdo, Rafael Santos, confirmou que está 100% fisicamente e vai para o jogo contra o time alagoano. Aqui é Brasil, aqui no peito, aqui é Brasil. Pode crer, vamos junto. Após corte de Roberto Firmino, que está machucado, o Tite faz justiça e convoca Vinícius Júnior. Destaque do Real Madrid. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Tem clássico no final de semana, o Santos com Lucas Herrero. No Santos, mais notícias positivas na semana de preparação para o clássico contra o Palmeiras. Além das voltas já esperadas dos suspensos Zanocelo e Marinho, o técnico Fábio Carille ganhou outros 3 reforços no treino de ontem no CT Rei Pelé. Os zagueiros Kaique e Luiz Felipe, recuperados de lesões na coxa, além do meia Gabriel Pirani, que tinha um problema no tornozelo. Só para você ter uma ideia, Simati, o Kaique não joga desde 15 de agosto, o Luiz Felipe desde 25 do mesmo mês de agosto e o Pirani é desfalque desde 13 de outubro. Mas até pelo fato deles não jogarem há um tempo considerável, os 3 devem ficar à disposição no banco de reservas. Então, um provável Santos é aquele com João Paulo no gol, Danilo Boza, Velasquez e Robson Reis, Madson, Zanocelo, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme, Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.
3 jogos abrem a 34ª rodada da Série B nesta sexta-feira. O CSA recebe o Remo, o Vitória visita o Avaí e o Londrina joga contra o Cruzeiro. Palmeiras. Quando surge o alviverde. O outro lado do clássico, o que é que você me conta, Vinícius Bueno? O técnico Abel Ferreira comandou agora há pouco mais um treino na academia de futebol antes da partida deste domingo contra o Santos na Vila Belmiro. A equipe que teve essa última semana cheia de trabalho antes da final da Libertadores da América no dia 27 deste mês vai finalizar amanhã pela manhã a preparação na capital paulista antes dessa partida do final de semana na Baixada. A grande dúvida para o jogo de domingo contra o Peixe está no meio-campo, já que Zé Rafael e Danilo disputam uma condição na equipe titular. O Jorge voltou a ficar à disposição, recuperado de uma lesão muscular, mas a expectativa é de que o Piquerez seja mantido na lateral esquerda. E na lateral direita, apesar do Marcos Rocha não ter condições de jogo para a decisão da Libertadores contra o Flamengo, é possível que ele seja mantido no time titular, apesar das recuperações do Gabriel Menino na última rodada e do Mike no início desta semana. Uma provável escalação alviverde é de Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. O meio-campo terá a presença do Felipe Melo, aí essa disputa entre Danilo e Zé Rafael, com Rafael Veiga e Gustavo Scarpa completando o setor de criação. A dupla de ataque deve ser formada por Rony e Dudu. Precisando do empate para se classificar à final da Série C, Mazola Júnior confirma que Ituano terá força máxima neste sábado contra o Botafogo. Igor Henrique suspenso é o único desfalque do Galo, que tem 4 titulares pendurados. Tornozelo. E aí Rogério Ceni terá de mudar novamente a disposição tática do São Paulo, provavelmente para um 4-3-3, a não ser que queira novamente apostar no trio defensivo que deu certo contra o Internacional, formado por Miranda, Arboleda e também Léo. Um provável São Paulo de Thiago Volpe, Orejuela, Miranda, Arboleda e do lado esquerdo Reinaldo, meio campo com Lisiero, Igor Gomes, Gabriel Sara e no ataque o trio formado por Luciano, Caleri e também Rigoni. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, acertado para ser o novo técnico do Barcelona, Xavi se emociona na despedida do Al Sadd do Catar. Ídolo do Barça é esperado neste sábado na Espanha. Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E o Corinthians? E essa história do Paulinho, João Paulo Capelanes? E aí, Paulinho vai fechar ou não com o Corinthians? Pessoal, tem que ter muita calma nesse momento, porque o Paulinho, ele está no CT Joaquim Grava. O Corinthians escancarou os portões para que o jogador ele possa voltar a treinar na equipe corintiana. Só para que a gente possa explicar aqui a real situação do jogador, na temporada passada, quando teve aquele problema grave envolvendo a pandemia da Covid-19, o jogador se desligou do futebol chinês, ainda tinha contrato, mas retornou ao Brasil e ele estava treinando no Bragantino. Então assim, para que a gente possa explicar, ele deve acertar com o Corinthians. Tá muito próximo disso. Ele já sabe tempo de contrato, valores, ele sabe o que o Corinthians pode oferecer e quitar e cobrar dessas dívidas, dessas luvas, tudo isso envolvendo aí a situação financeira do Corinthians, que todo mundo sabe como é que funciona. Então assim, o Paulinho pode assinar um contrato com o Corinthians em 2021? Não, é uma questão jurídica, é uma questão legal, ele não pode. Mas já para virar o ano, em janeiro, certamente é um jogador que está totalmente disponível, livre no mercado, é corintiano, todo mundo sabe disso, da idolatria, da identificação que ele tem, mas a vontade do atleta, pelo que temos, é voltar e jogar no Corinthians. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Ô, bate pesado, um abraço pra você, CH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, boa tarde a todos. Além dos jogos que você já destacou da Série B, né? Todos aí ou lutando para subir ou lutando para cair. Enfim, vai ser uma sexta-feira com 3 jogos. Tem jogo da Série A, jogo atrasado do Flamengo no Maraca. Tem Flamengo e Atlético Goianiense. Time do Portaluppi precisa vencer para continuar sonhando em alcançar o Galo Mineiro. Carlos Batista. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso microfone esportivo do Rádio Campineiro. Rádio Bandeirantes em novembro, 88 anos.
a primeira emissora de Campinas. O futebol é um esporte espetacularmente incrível. Desafia a lógica de forma tão surpreendente que mesmo aqueles que participaram de jornadas épicas parecem não acreditar nos acontecimentos. São jogos mágicos, viscerais, impossíveis de esquecer. Foi o que aconteceu no jogo que ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos. Aquele jogo em que o Grêmio venceu o Náutico e conquistou a Série B. O jogo disputado num sábado, 26 de novembro de 2005, entre Náutico e Grêmio no Recife, no estádio do time pernambucano. O vencedor seria promovido para o Campeonato Brasileiro da Série A em 2006, o Brasileirão. Um pênalti para o Náutico no segundo tempo, uma confusão generalizada, jogo paralisado por 27 minutos, 4 jogadores do Grêmio expulsos, portanto, o Grêmio com 7. A polícia entrou em campo para apaziguar os mais exaltados. E aí, após a cúpula gremista desistir de tirar a equipe de campo, aceitando a cobrança do pênalti, o pênalti foi batido. O goleiro Galato defendeu a penalidade na sequência num contra-ataque mortal. Anderson marcou o gol aos 63 minutos, dando, portanto, o campeonato da Série B ao Grêmio. No dia 25 de maio, coincidentemente, também em 2005, Liverpool e Milan mediram forças na Turquia. Essa que ficou conhecida na história como a Batalha de Istambul. Uma partida espetacular. O Milan abriu 3-0 em 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Liverpool, em um intervalo de 6 minutos apenas, deixou tudo igual. Nos pênaltis, vitória inglesa 3-2 e o título da Champions. A derrota abalou as principais lendas da equipe italiana. O Milan tinha Kaká, Brinco de Ouro, dia 4 de novembro de 2021. Série B do Campeonato Brasileiro. Germancano se prepara para a cobrança do pênalti. Ele tem 21 gols com a camisa do Vasco em 51 jogos. 11 gols marcados na Série B, o quarto maior artilheiro da competição em 2021. Era marcar e o time Cruz Maltino sairia de Campinas com os 3 pontos. E o Vasco vivo na competição. Se perdesse, o Vasco estaria morto. Não havia tempo para mais nada após aquela cobrança de pênalti. Um roteiro muito parecido com a Batalha dos Aflitos. O Galato do Guarani, Rafael Martins, defendeu com o pé no contra-ataque. Assim como o Anderson, Pablo partiu pela meia-direita, dominando a bola com o equilíbrio de um bailarino clássico. Com calma, controlou a bola para que ela estivesse encaixada no momento do chute, já dentro da grande área. Soltou a perna direita e mandou a bola no fundo do gol, fez um golaço e o Guarani conquistou os 3 pontos. Jogadores do Vasco ficaram com aquela sensação de, ué, o que aconteceu? Olhar perdido no vazio, embasbacados, estupefatos, pasmados, boquiabertos. Enquanto os bugrinos faziam a festa com a torcida nas arquibancadas que vibraram da pele até o osso. Pablo Diogo Lopes de Lima, 28 anos, natural de Campinas, de reserva herói. Rafael Martins Claro dos Santos, 29 anos, natural de Pariquera-Sul, em São Paulo, de altamente criticado a herói. 2 heróis em um único jogo. Vitória da superação, da garra, da valentia. Uma noite inesquecível, um jogo para ficar na história.
Um jogo que teve um arco dramático de angústia, nuances, questões, tudo misturado com explosões, contextualizados de emoções, vibração e sentimentos. Só o futebol é capaz de produzir uma intensidade inigualável como essa. O que aconteceu ontem à noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, é o mais expressivo exemplo de que no futebol e na vida nunca se deve desistir. Bandeirantes Esportivo no ar nesta sexta-feira com trabalhos técnicos do aniversariante Alexandre Almeida e também Joel Cardoso. É o timaço técnico de Ju Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento. As reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é o nosso comandante de esportes. A direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou de nosso planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove, descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivizum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivizum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br.
Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Edu Pinheiro. O goleiro Rinaldo Ciasca chegou na Ponte Preta em 1950. Ele veio do Rio Pardo, de São José do Rio Pardo. Goleiro que gostava de fazer poses, dar enormes saltos, jogava com elegância e era considerado um tipo de galã da época. Em 1954, Ciasca foi eleito o craque mais simpático e chegou até ter um fã-clube. Mas detalhes à parte, Ciasca foi um grande goleiro. Era pegador de pênaltis. E até surgir o goleiro Carlos na década de 70, Ciasca foi considerado até então o melhor goleiro que passou pela Macaca. Foram 171 jogos ao longo de 10 anos. Durante o tempo em que ficou na Ponte, Ciasca teve várias propostas para sair, mas sempre achava que a diretoria dificultava sua saída. Até que em 1959, após não ter dado certo uma transferência para o Palmeiras, Ciasca caiu de produção, perdeu a posição para Andu e acabaria no mesmo ano de 1959, aos 31 anos, encerrando a carreira. Mas Ciasca foi além de um goleiro. Depois que parou de jogar, colocou em prática uma outra paixão: a música clássica. Ciasca tinha um acervo musical de 12 mil discos de vinil, que adquiriu ao longo do tempo em que jogou na Ponte. Ciasca foi trabalhar no Museu da Imagem e do Som, mantido pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Campinas, onde ficou até se aposentar. E foi assim que no início dos anos 60, em paralelo às suas funções como funcionário público, Rinaldo Ciasca apresentou aqui na Rádio Educadora, hoje Bandeirantes Campinas, um programa de música clássica de grande repercussão e sucesso na época. Rinaldo Ciasca faleceu no dia 25 de junho de 2000 e após sua morte, sua família doou todo o acervo para o MIS, Museu da Imagem e do Som. Rinaldo Ciasca também emprestou o seu nome para uma das salas onde está o MIS, uma homenagem da Prefeitura Municipal de Campinas. O MIS fica na rua Regente Feijó, esquina com Ferreira Penteado. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes. 88 anos. A primeira emissora de Campinas. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br.
Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água sanitária IP 2 litros 4,39. Desinfetante IP Pinho 500 ml 2,79. Detergente em pó Tixan 2 quilos 12,49. Papel higiênico Fancy 12 rolos 11,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 3728 8700. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra.
Batista. Bem, eu tenho aqui um recado muito importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa na Rádio Bandeirantes. 88 anos, novembro, Bandeirantes, a primeira emissora de Campinas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, profissionais de odontologia, enfermagem, nutrição, estética e o público em geral. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, antissépticos em geral. E tem mais. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de rodas e cadeiras de banho com encosto. E tem muito mais para você. São 2 lojas em Campinas, a loja 1, Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. E também a loja 2, já em funcionamento, a Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Ouro Verde. Disque entregas, ligue 3295-5188 ou então chame pelo zap 99960 6673 99960 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Júlio Nascimento. Muito bem, agora são 5h32. Quero receber a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você é torcedor bugrino, imagino que muito empolgado agora depois dessa vitória contra o Vasco. Quero saber aí a sua sensação depois do jogo de ontem, a sua confiança para a reta final. Então mande seu áudio aí para 971021493. E você, torcedor Ponte Pretano, como é que tá a ansiedade para o final de semana, já que a Ponte tem um compromisso muito importante contra a equipe do CRB dentro de casa? Você vai pro jogo? Estará no Majestoso? Manda pra gente aí. Queremos aqui receber várias mensagens do Fala Galera. Só está começando o Bandeirantes Esportiva. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor, feito de ouro, a nossa tava. Muito bem, vamos com informações do Guarani aqui na Bandeirantes. Repórter Marcos Luiz está chegando com tudo do Bugre. Eu vou até ver aqui com o Alexandre Almeida, estava em contato com o nosso colega. Júlio. Isso, o Marcos Luiz já está na área. Estava em contato com o nosso colega Paulo do Vale. PDV. E grande PDV. Trabalhou muito tempo na casa. E o PDV preparou uma abertura para o programa do Neto daqui a pouco, né? O programa de rede, que é no mesmo horário aqui do Bandeirantes Esportiva, mas vai lá pro ar em São Paulo. E o PDV falou assim: olha aí, ó, fiz esse material do Guarani, coloquei a narração do Batistão aqui. Eu achei tão legal, é um material mais longo, mas acho que dá pra colocar um trechinho, um spoiler do que os ouvintes do Neto terão, e acho que vale a pena aqui até como uma homenagem ao Batistão e pra quem esteve e acompanhou essa vitória do Guarani ontem no Brinco. Coloca aí, Alexandre Almeida. Sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Carlos Batista. É pênalti pro Vasco. Cano autorizado. Rafael Martins é com você. Partiu, bateu. Defendeu Rafael Martins. Deu uma paulada, mandou a bola no meio e com o pé, Rafael Martins defendeu, Rafael Martins salva o time do Guarani, o cara do jogo, salva o Guarani, vibra intensamente, a bola foi embora pra fora pela linha de fundo, em escanteio pro Vasco bater. Nenê cobre escanteio.
escanteio, a bola vem na área, tira o time do Guarani, vem no contra-golpe, Bruno Sávio, tocando pela direita, Pablo, partiu, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, é gol! Depois da cobrança e escanteio, a bola se ofereceu dentro do círculo central. O Bidu tirou lá atrás, o Bruno Sávio raspou de cabeça e acionou pela direita Pablo. Ele partiu na velocidade e bateu firme, pegou cheio de peito, de pé, mandou a bola no fundo do gol do Vasco. Ela bateu lá dentro e fez chuar. O futebol tem disso, é uma emoção espetacular. Pablo, verdadeiramente iluminado para fazer o gol do Guarani. O Bugre se salvou no pênalti numa defesaça de Rafael Martins. E no contra-golpe mata o jogo. Pablo mandou a bola no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, campeão brasileiro de 78 no confronto dos campeões do Brasil. Guarani marca, mandou a bola no fundo do gol, marca e faz a festa, a torcida no estádio Brinco de Ouro. Guarani mandou a bola no fundo do gol. Pablo, 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 camisa 17. É isso aí, o trabalho de Paulo do Vale, então, da produção aí, com o mix da narração do Batista. Sensacional. É uma noite, né, Marquinhos, que os torcedores bugrinos que não estavam acostumados, né? Tivemos a pandemia, eu estava conversando com um colega, que muita gente na pandemia pegou gosto por futebol. Encontrei um amigo seu hoje, ontem, o Rubão, ali na padaria, viu, Júlio? Grande Rubão. Grande Rubão Alves. E detalhe, né, Balbino? E detalhe, né, Marquinhos? Conversando com os colegas, falaram o seguinte: meu filho era muito novo ali no começo da pandemia, então o primeiro contato dele com o estádio. Esse torcedor mirim que tá conhecendo agora a atmosfera do futebol em loco, no estádio, vai lembrar desse momento aí pro resto da vida. Foi um jogo emblemático do Guarani contra o Vasco, hein, Marquinhos? Olha, Júlio, e até recebi alguns recados também nas redes sociais, né? Até um ouvinte, o Sérgio, me fugiu o nome aqui, eu vou pegar daqui a pouco. Ele disse o seguinte: Marquinhos, a tua adrenalina junto com a do Batista, quando você descreveu o gol, foi algo que nos levou, ele estava na casa dele, né? Que nos levou aqui de casa para a arquibancada. Eu só tive ali naquele momento que agradecer, né, Júlio? Porque se você não tiver no mesmo nível de adrenalina que o treinador, que é o comandante, a plástica não é perfeita, né, Júlio? E eu até coloquei no meu Twitter uma aula de narração do Batistão, né? Que ontem foi um negócio espetacular. E como faz diferença ter a atmosfera do estádio, né? Isso, pra narração, enriquece demais, né? Deixa a narração ainda mais bonita. Agora, qual defesa foi mais bonita? A do Victor, do Atlético Mineiro, na final da Libertadores? Ou a do Rafael Martins? E foram defesas semelhantes. Claro que em nível de importância, do Victor vai golear o Rafael Martins, né? Não tem nem como comparar. Mas em dificuldade foram duas pancadaças, né? No centro do gol, e aí a defesa do goleiro usando ali. É um recurso de futsal, CH? A gente pode colocar assim, porque o goleiro do futsal trabalha bastante com o pé, né? Handball trabalha mais com o pé ainda do que o futsal, né? E quando eles fazem o X, né?
quando o cara sai cara a cara, né, para arremessar na cara do goleiro, que ele entra com o corpo projetando dentro da área do handball, quase na cara do goleiro, ele levanta ao mesmo tempo os dois braços e as duas pernas, né, fazendo o chamado X. As duas modalidades fazem a mesma coisa, mas foi uma defesa espetacular. É o chamado herói improvável, Júlio. É isso aí, o herói improvável, e muito emocionado também, o Rafael Martins e o Pablo também, viu, Batistão? O Pablo sempre fala do seu Paulo, que é o pai dele, que era muito seu fã. E o pai do Pablo imitava você. O Pablo sempre conta isso nas entrevistas, que ele ficava, origem, imitava, simulando ali narrações dos gols do Pablo. Então a gente sempre que fala com o Pablo contra o Cruzeiro, ele se emocionou. Hoje ele estava sorridente, né? A gente viu um Pablo muito feliz. Esse tipo de cenário faz não só o nosso trabalho valer a pena, mas a gente entende o tamanho e a importância do esporte nas nossas vidas também, né, CB? O Batistão tá com a gente? Já o Batista completa, então. Vamos seguindo, então, com o boletim do Oi, Júlio. Agora sim. Opa. Agora sim. Pois não, Batista. A sua colocação é perfeita, né? Com uma profundidade imensa, porque nós que trabalhamos nisso, a gente vai fazendo e não tem a dimensão da coisa, às vezes nem sabe direito a quem a nossa comunicação está atingindo. E eu recebi hoje inúmeras mensagens de muitas pessoas, bugrinos emocionados e até de pontepretanos, né, inacreditavelmente, mas parabenizando pela narração. Então, a atmosfera ela é perfeita. Quando o torcedor está no estádio, o futebol não existe, não tem sentido se não tiver torcedor no estádio. Essa atmosfera ela faz uma diferença imensa na narração, ela dá um contorno todo especial. E eu recebi inúmeras mensagens, fiquei muito feliz também com a sua colocação no Twitter, né? Dizendo que foi uma aula de narração, você que é um profundo conhecedor da matéria. Porque além de ser um grande narrador, também é um estudioso, ouve demais, ouve todos os narradores. Então se tem alguém credenciado para falar de narração, é exatamente você que é um estudioso da matéria. E eu hoje, no estúdio da TV, estava ali me preparando para fazer o programa. Aí vem o CH, né? O CH se dirigiu até mim, me cumprimentou e deu os parabéns pela narração. Eu fiquei emocionado, falei, pô, o CH dando os parabéns. Então, você veja que esse jogo de ontem não foi um jogo normal, viu, Júlio? Ô, Júlio, eu trabalhava na época na Record, só um detalhe, e o Batista vai entender o porquê que eu estou falando isso. Uma vez eu trabalhava na Record e o Fiore era o comandante de esportes na Record. Olha só o time que tinha na Record: Fiore, Dalmo, Ligeiro, Ana Marina Magnoli, Luiz Carlos Ribeiro. E aí o Fiore falou assim: Marquinhos, para você se destacar na narração esportiva, você tem que entrar no mesmo tom que o narrador. E o Fiore narrava baixinho, mas dentro do rádio, como a gente diz, ele enchia a caixinha. Então ontem, né, você foi muito bem, o Batista deu uma aula de narração. Agora, se você não entra no mesmo nível que está o narrador, a plástica do narrador, ela se perde. Então por isso que eu entrei naquele pique todo lá com você, viu, Batistão? Eu lembro do narrador, o Sérgio Orindi, foi transmitir um jogo lá, já contei essa história. Santo André e Portuguesa, os dois desclassificados. E todas as vezes que eu passava para o Sérgio Orindi, ele respondia sempre com uma frase ou com uma palavra ou outra. Eu descrevia o lance, passava para ele e ele respondia sim, ou então não. Aí mata o narrador, então o repórter tem que entrar nessa sintonia, nessa vibe, como os modernos dizem, para realmente fazer uma sequência ali, né? Porque senão vem com a narração muito forte, passa para o repórter e o repórter entra lá no fundo. Aí fica complicado mesmo, Batista. Você tem toda a razão. Eu tenho uma notícia triste aqui para dar, hein? Vou ter que quebrar o clima. Porque é notícia de última hora, né? E fala aí, Júlio. É muito forte, né? A música, assim, é muito presente
nas nossas músicas, e é uma pessoa de muito sucesso, né? É uma atmosfera maluca, cara. Mas a Marília Mendonça sofreu um acidente em Minas Gerais, e a assessoria de imprensa acaba de confirmar que Marília Mendonça e as 5 pessoas que estavam no avião... Você tá brincando. Não resistiram. Então a assessoria informa que aos jornalistas, né, que Marília Mendonça e 5 pessoas no avião não resistiram, confirmada a morte de Marília Mendonça. Uma tragédia, né? Uma tragédia. Tive até que cortar aqui o clima, né? A gente tava falando de coisa boa, Guarani vencendo. Claro que a gente vai continuar falando disso, mas pra quem é fã aí de sertanejo, fã da música, enfim, né? Não só fã, mas pra quem... Eu sou fã. Pra quem torce pelas pessoas, e a gente sempre se sensibiliza em momentos como esse, uma notícia muito triste. E eu tô mais arrepiado ainda porque ela acabou de completar 26 anos, né? Que é a minha idade. E um detalhe, né, Júlio? Você também me pegou de surpresa e me fez voltar no passado, porque a Marília Mendonça, ela tava decolando, né? Como a gente diz, ela estava atingindo a altitude de cruzeiro. Na época, claro que uma situação não tem nada a ver com a outra, mas descrever minha emoção nesse momento, ela é mais ou menos guardada às devidas proporções no acidente de Mamonas Assassinas, né? No auge, né? No auge, cara. Olha, Júlio, eu fiquei sem palavras porque eu modestamente sou um fã de Marília Mendonça. Caramba, cara, eu tô assim, chocado mesmo. Tragédia, né? Tragédia. Eu vou até pegar aqui o nome da cidade. Caratinga. Caratinga, isso, né? Isso, interior de Minas. Que triste. E as nossas orações agora para todos os familiares, não só da Marília, mas também de quem estava a bordo nesse avião, né? E... Agora, Júlio, precisamos tomar cuidado, né? Porque a matéria que eu tô lendo aqui agora, apesar do susto... Não, Marquinhos. A gente até nos últimos 45 minutos nós estávamos tranquilos. Porque a assessoria disse que ela estava bem e tudo mais. Pois é. Só que aí as notícias foram passando, e agora a assessoria, há cerca de 3 minutos, confirmou, inclusive, todos os canais de televisão, inclusive a Band, entrando ao vivo na programação, né? Todos os canais, sem exceção, ao vivo, para informar e confirmar a morte de Marília Mendonça. Nossos pêsames. Então fica aqui registrado no trabalho de jornalismo, né? Nosso dever com a informação, informar essa tragédia antes de seguir aqui com o nosso programa. Enfim, sem palavras, viu, Júlio? Vamos lá, Marquinhos, seguindo com informações do Guarani, falando sobre essa sexta-feira, depois da vitória importantíssima contra o Vasco. A Elisângela, que é a esposa aqui do Luiz Henrique Zanqueta, é irmã do Eduardo Zanqueta, está ouvindo a Rádio Bandeirantes nesse momento, soube por nós, e realmente está chateada, né, como todo mundo. Bom, Júlio, vamos tentar seguir a linha aqui de raciocínio pré-estabelecida no início do programa, para que a gente possa, para quem não teve a oportunidade de ouvir, né, o técnico Daniel Cerqueira, é técnico, né, porque ele é auxiliar do Daniel Paulista. Depois do jogo, ele deu as explicações sobre a vitória do Guarani. A gente tem que reconhecer que o Vasco é um adversário de extrema qualidade, né? O Vasco tem um time que pode disputar a Série A aí, que tem jogadores que já jogaram em seleção brasileira, jogadores que jogaram no exterior. É um time de muita qualidade técnica, né? As maiores dificuldades que nós tivemos foi a situação justamente do Diniz gostar desse jogo de aproximação e a gente ter que compactar do lado da bola, só que a qualidade dos jogadores deles faz eles saírem em algumas situações, mas eu não vejo dessa forma que nós tivemos essa dificuldade toda, até pelos números que o jogo teve, né? O Vasco teve a posse de bola com mais de 60%, mas nós tivemos quase o triplo de finalizações do Vasco, então eu acho que nós tivemos também um domínio da partida e a estratégia realmente foi baixar a nossa marcação, nossa ideia de jogo, para a gente poder sair em velocidade. Tivemos mais de 1, 2, 3, 4 situações, bola na trave, goleiro pegando várias bolas. Acho que nós fizemos uma boa partida e a dificuldade é que a equipe do Vasco é muito qualificada. Daniel, eu disse na descrição do lance, no gol do Pablo, que somente o futebol para trazer esse tipo de emoção. Hoje a partida teve 2 heróis, o Rafael Martins, que segurou o pênalti, e o Pablo, que fez o gol da vitória, e mais. Qual o peso de um resultado como este, conquistado na base do suor, para a reta decisiva da competição? Primeiramente, acho que é por isso que o futebol é tão apaixonante, né? Tem tantos adeptos, tantos torcedores.
É difícil dizer assim, eu costumo falar para meus amigos que é prazeroso trabalhar com o lazer dos outros, sabe? É gostoso ver os estádios cheios, é gostoso ver a torcida incentivando, e a partida de futebol ela tem essas variantes assim que por isso que fazem o futebol o esporte mais apaixonante do mundo. Com os 44, um pênalti defendido por um cara que trabalha muito, muito trabalhador, tanto ele quanto o Gabriel, o Arthur, o Lucas, e é muito merecido o que aconteceu com ele, essa magia, e por isso que ele estava tão emocionado. E o Pablo é um cara que nunca parou de trabalhar, começou titular na competição, na lateral direita, é um extremo de ofício, muito voluntarioso, mas eu não costumo dizer que temos heróis aqui, temos 2 protagonistas. Daniel costuma falar do grupo, que a força é do grupo, não é força de 2. Temos 2 que tiveram os destaques, os lances capitais, mas a força é do grupo, é dos 30 aí, mais a comissão técnica, o staff todo. E essa vitória é do treinador, Daniel Paulista. Falou também sobre a prioridade para o jogo contra o Vila. Primeiro vamos curtir um pouquinho essa vitória, né? Vamos aproveitar essa noite aí, né, cara? Poder agradecer a Deus sempre, tá? Mas com certeza nós vamos trabalhar para o jogo. Nós sabemos que temos que fazer a recuperação dos atletas, o campeonato é muito desgastante, estamos em final de temporada, uma temporada que foi emendada uma na outra, os atletas estão com desgaste físico, nós sabemos disso, mas nós também vamos trabalhar para poder bolar a melhor estratégia para poder enfrentar o Vila Nova, tá? Vai ser um misto de descanso com parte tática. Quando foi perguntado se o fato do Guarani ter marcado alto, ter subido as linhas, foi uma estratégia antes do jogo, o treinador respondeu: a estratégia foi essa mesma. A gente tinha a estratégia de marcar alto durante os tiros de meta, como nós fizemos em todos. E quando o Vasco já tivesse a bola em domínio, era baixar a mesma linha para depois a gente poder pegar em velocidade a defesa do Vasco. Nossos jogadores têm essa virtude, mas foi uma estratégia. Não teve nada, não foi porque o Vasco criou essa situação. Nós pegamos a rédea do jogo e conduzimos ela como nós achamos que era a melhor forma de enfrentar a equipe do Vasco, que tem muita qualidade, e a gente sabe como é que é o jogo do Diniz. É um treinador que a gente admira muito, mas a gente teve que baixar as linhas para poder pegar em velocidade o adversário. Falou sobre os pontos positivos do Guarani na partida. Acho que a gente teve muita determinação tática. A gente teve muita entrega dos jogadores. Os jogadores estão cansados, estão extenuados da partida. A gente teve uma disciplina psicológica muito grande que foi trabalhado com eles. Nós temos o nosso objetivo, nós temos o nosso sonho, que foi falado durante a semana pelos atletas coletivas com vocês. E eu vejo que nós tivemos uma situação... acho que a gente teve uma situação de jogo muito importante, tá? Eu acho que a sorte, ela acompanha quem trabalha, né? Eu acho que a sorte, ela não acompanha quem não trabalha, quem tá de perna pro alto. Acho que a gente trabalha muito e acho que estava na hora da sorte também virar um pouquinho pro nosso lado, né? Qual foi a conversa do grupo antes da partida? Respondeu o treinador. O Daniel preparou a equipe, a estratégia, uma mobilização muito grande, sabe? Tanto na parte motivacional, quanto na parte tática, quanto na parte técnica. A gente trabalhou muito esses dias depois lá da vitória lá no Maranhão. Trabalhamos muito. A gente teve um dia de descanso, que foi depois de uma viagem super desgastante, de bastante horas, né, conexões, e a gente trabalhou muito durante essa semana. Acho que a parte psicológica foi muito trabalhada. O Daniel trabalha muito isso, conversando com os atletas, não deixando desviar o nosso foco, o nosso objetivo, e não tirando nossos pés no chão, o principal. Acho que é isso hoje. Explicou as substituições. Eu acho que a substituição, a primeira do Todinho, foi questão de lesão, né? Desconforto muscular. E aí, com isso, colocamos o Alan Vitor na ponta esquerda, o Sávio, para ser um centroavante que flutua, que causa essa situação de desconforto na última linha, com diagonais, com velocidade. E o Júlio vindo para a ponta direita, onde ele também domina a posição. Depois o Lud, que no jogo foi também uma situação de desconforto muscular. Lud, que também entrou bem no jogo, marcando bem. Teve situações ofensivas importantes, interessantes. E as outras 3 foi justamente para a gente poder renovar o nosso gás e a gente poder fazer essa transição com um pouco mais de força, já que o jogo foi muito intenso. Então nós tivemos uma situação de ganhar essa velocidade e pudemos comprovar isso no final com o Pablo inteiro na partida, Índio inteiro, Andrigo inteiro, para a gente poder ter esse desfecho
brilhante com essa grande vitória aí que nós coroamos no final. Revelou o conteúdo da conversa que teve com os atletas quando Pedro Voaden acatou a decisão do VAR e marcou o pênalti contra o Guarani. A gente passa confiança para o nosso goleiro. A gente passa confiança para os nossos jogadores de rebote, uma situação de rebote. A gente passa, os atletas eles recebem um estudo de pênalti aonde que cada batedor principal da equipe passa. O Rui e o Ricardo fazem aqui com maestria. A gente, na hora, a tomada de decisão é individual, é do goleiro. Não tem como a gente instruir para ele para ir para um lado, porque tem um feeling dele. Acho que isso daí, o mérito é todo do Rafael, todo dos outros goleiros que treinam com muito afinco e do treinador deles do Austrália, que merece demais. Destaque do jogo, o goleiro Rafael Martins recebeu elogios de Daniel Cerqueira. Esses caras aqui, eles chegam super cedo para treinar, para fazer os preventivos deles, para fazer os trabalhos de força. O Austrália treina eles muito. Então eu acho que o Rafael Martins ele não deu a volta por cima. O Rafael Martins é esse goleiro, cara. O Rafael Martins é um goleiro espetacular que vai nos ajudar muito até o final desse ano aí, com certeza. A gente tem a confiança nele total. Nunca teve perda de confiança. O Rafael, quando saiu, foi uma situação de lesão. Temos total confiança nele, como no Gabriel, no Arthur e no Lucas. Como aprimorar a finalização do elenco do Guarani? Olha, vamos dar mérito para o goleiro deles. O goleiro deles fez grandes defesas. Tivemos bola na trave. Né? O goleiro, desde o primeiro tempo, estava pegando. Acho que nós tivemos 19 finalizações, 8 no gol. É um número bem relevante, importante, quase 50% das bolas no gol. O Guarani ele é o segundo melhor ataque da competição. Claro que nós temos que trabalhar fase defensiva, fase ofensiva, as transições, as bolas paradas. A gente não para de trabalhar, a gente não para de analisar os adversários, mas é um pouquinho mais de tomada de decisão. Mas isso aí faz parte do jogo, não tem vilão, não tem herói, isso faz parte do jogo. Vai errar e vai acertar. Acho que é questão mesmo de continuar trabalhando como nós trabalhamos para a gente poder ter uma assertividade maior e os gols vão sair naturalmente como saíram durante o campeonato todo. Palavra aí do Daniel Cerqueira, né, Júlio? Treinador que substituiu o Daniel Paulista à beira do gramado na partida de ontem diante do Vasco, Júlio. Muito bem, vamos analisar aqui, né, essa vitória do Guarani contra o Vasco, jogo muito importante. Só deixa eu chamar o CH aqui, ó. Acho que eu interrompi o CH, ele ia dar algum detalhe. Me perdoe, CH, e aproveitando também, depois emendando aí a sua análise do jogo. Não, duas coisas. No momento da notícia do passamento da Marília Mendonça, o Batista citou que eu acabei elogiando o trabalho dele ontem. Eu, como de costume, quando eu não estou na escala, eu assisto pela TV e ouço nossa equipe, né? E minha esposa, ela está comigo há muitos anos, ela não gosta de futebol, mas ela respeita meu trabalho e sem nenhum problema. E ontem o jogo foi tão emocionante, e a transmissão também, que ela se empolgou com a partida, não só, e também fez a mesma observação que eu fiz para o Batista, né? Que realmente foi emocionante a maneira que ele trouxe a emoção do gol e tudo que aconteceu no Brinco. Eu fiz questão realmente, né? A gente acaba trabalhando muito com o Batista e acaba se acostumando, porque todas as narrações são especiais, mas no jogo de ontem, também para a atmosfera, pelas palavras e da maneira que foi descrito, realmente foi uma das principais narrações de gol que eu ouvi nos 13, 14 anos que eu estou aqui. E eu fiz questão de registrar. Eu também quero falar desse acontecimento devastador, né? 26 anos, um filhinho pequeno, no auge da carreira, todos nós, né? Eu conhecia as músicas, mas confesso que não era fã, mas tinha muito respeito por ela, porque eu acompanhava, a gente acaba degustando tudo que é notícia pelo ofício da gente, e você percebia que ela estava muito em evidência, a Marília Mendonça, e com 26 anos a gente não tem compreensão, inteligência, sabedoria para entender por que essas coisas acontecem. Então fica aqui os meus mais sinceros sentimentos a todo mundo que gosta do trabalho dela, aos familiares, enfim, uma notícia devastadora. 26 anos, filho pequeno, negócio terrível, e fica aqui também estendido as minhas condolências aos outros tripulantes, né? Não menos importantes, e acabaram falecendo. E sobre o jogo de ontem, eu quero dizer que o Guarani mereceu tudo o que aconteceu. Eu poucas vezes vi um time tão aplicado, tão
Então, sabedor do que era para fazer. Você vê que o Daniel, o outro Daniel, não o professor Daniel Paulista, que foi para a coletiva e dirigiu o time, falando da marcação, né? Tiro de meta, marcação alta. Se o Vasco conseguisse sair nas outras circunstâncias, não é? Uma marcação mais baixa. E o time foi muito disciplinado no jogo. E emocionalmente um time muito, muito preparado. Então, é esse tipo de jogo, não só a vitória, que era gigantesca contra um time gigante do tamanho do Vasco, e na altura do campeonato que está, mas quando o time passa, a mensagem que passou ontem de disciplina, organização, todo mundo se empolgou. Eu hoje cruzei com algumas pessoas pela minha outra atividade, Ponte Pretanos, Bugrinos, e torcedores de outros times. Não tinha uma pessoa que gostasse de futebol que não mencionou o que aconteceu ontem à noite. O negócio é emocionante, foi um negócio que tem que ser valorizado. Eu não sei se o Guarani vai subir, eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O time, a força que ele mostrou, a força mental, a disciplina que foi mostrada ontem na partida, ela credencia de verdade, até que enfim, antes tarde do que nunca, o Guarani para tentar continuar brigando. Tem nada decidido, mas que o jogo de ontem mostrou uma força que eu não tinha visto ainda, mostrou. Para mim está muito claro que o Daniel está, a gente tinha a impressão, mas a dúvida sempre fica, porque dentro do campo, o que se viu ontem, a gente viu poucas vezes, mas ontem o negócio foi nos 2 tempos e a estruturação do jogo foi os 90 minutos. O Guarani, apesar de ter menos posse de bola, ele teve nos outros requisitos estatísticos superioridade ao Vasco. O Guarani não podia ter perdido a partida de ontem. E ontem, mais uma vez, se fez justiça, não é? E a justiça divina. O que aconteceu ontem, a partida, além de tudo, produzir 2 heróis improváveis. O herói principal, na minha opinião, foi o Rafael. Rafael criticado com embasamento por todos nós, e foram vários jogos. Ontem ele fez uma defesa espetacular, no momento gravíssimo da partida. Sai o gol ali, acabou o jogo. Agora ele não empataria a partida pelo aspecto psicológico. Isso é a pressão que eu tenho. E aí na contracarga o Pablo faz 1-0. Quer dizer, realmente os deuses do futebol estão de plantão. Mas ontem não foi diferente da partida contra o Sampaio. Ontem quem fez jus a tudo que aconteceu foi o próprio time do Guarani. O próprio time do Guarani mereceu e está de parabéns. Foi muito legal e foi emocionante. Além de tudo que o Batista fez na narração, mas a partida foi muito legal, Júlio. Está chegando também Valdemir Gomes para integrar aqui o nosso time de comentaristas do Bandeirantes Esportivo. Um abraço para você, Tigrão. E você esteve ontem na transmissão, né? Viveu de perto essa atmosfera também. Uma vitória emblemática do Guarani, né? Que deixa o time muito mais confiante para essa reta final da Série B. Oi, Júlio, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. É verdade, emblemática, sim, histórica, e dentro da circunstância em que aconteceu, extremamente emocionante, deixando o torcedor do Guarani extremamente eufórico e muito esperançoso com o que vem aí pela frente. E alguém pode dizer, mas foi acidental, porque sofre um pênalti, e pênalti atacante do porte do Cano não perdem a todo momento. Isso aí, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, e o cara perdeu o pênalti, tivesse feito, então o Guarani não teria vencido, portanto foi algo pontual e acidental. Não, eu discordo de tudo isso. Eu já ouvi algumas colocações nessa linha de raciocínio, isso é para quem não viu o jogo, porque no segundo tempo o Guarani amassou, prensou, moeu o Vasco. Veja quantas defesas fez o Rafael Martins no segundo tempo e quantas defesas fez o Lucão. Então, uma grande vitória, sim. E claro que não dá para ficar falando de justiça ou injustiça dentro do futebol, mas se tivesse sido feito, né? Se tivesse sido convertido em gol o penal batido pelo centroavante argentino, o Cano, é bem verdade que ficaria um ar de injustiça, porque o Vasco numa bola bandida, que para mim o próprio centroavante Cruz Maltino fez falta no Bidu, ele fez uma carga nas costas do Bidu, e o Bidu tentando equilibrar o corpo tal, involuntariamente toca na bola,
e aí não dá para discutir interpretação, bateu, foi mão na bola, bola na mão, isso não existe mais. Porém, eu discuto um outro fato, teria que ter marcado falta antes do pênalti. A marcação da falta anularia qualquer intervenção do VAR. Ah, não, dei falta, eu vi empurrão, ponto. Aí o lance corre, enfim, para mim, um penal Mandrake, que acabou não sendo convertido, uma defesa milagrosa do Rafael Martins, que se emocionou muito, e na sequência o Guarani fez o gol. Só que antes disso poderia estar 3-4. Então não tem essa de que não, foi acidental, porque o cara não pede pênalti e perdeu. De jeito nenhum. Quem desequilibrou e mudou a história do jogo foi o goleiro do Vasco, com pelo menos 4 milagres no segundo tempo, além de bola na trave do Rodrigo Andrade. Então, vamos e venhamos. Uma vitória que não pode ser desmerecida, que tem que ser valorizada, realçada e que vai dar muita força e um novo impulso para o clube nestas 5 rodadas que nos separam do final da Bezona de 2021. E o gol do Guarani, depois de tanto fustigar, depois de tanto atacar, depois de tanto amassar o Vasco, vem numa jogada que é abominada pelo Fernando Diniz, né? Que ficou o tempo inteiro sofrendo uma marcação, pressão impiedosa do Guarani, lá dentro da sua grande área, e ele ordenando que o seu time batesse tiro de meta, não de dentro da pequena área, mas na pequena área, é bem diferente. Batia do biquinho da pequena área para dentro da pequena área, o goleiro para algum zagueiro. Isso é uma barbaridade, né? Mas nem o Barcelona, nos seus áureos tempos, não faria isso com o Pepe Guardiola. Você toca atrás quando você tem confiança, quando você não está pressionado, quando você tem qualidade para isso, quando você toca atrás, mas sai vertical. E não aquele negócio de querer dizer, né, eu sou diferente. É mesmo, é diferente, mas para pior. E eu coloco parte da derrota do Vasco nas costas dele, como comandante do Vasco, mas pequena parte. O grande percentual que a gente tem que atribuir do porquê da vitória foi o futebol guerreiro, futebol agressivo, futebol organizado, de atitude que a gente cobrava desde o jogo contra o Confiança, desde o segundo tempo contra o CRB, e aí vai, mesmo na vitória contra o Sampaio Corrêa, a gente cobrava um time um pouco mais vibrante. E ontem nós vimos isso. Então, Júlio, grande vitória, e tudo aquilo que abomina e condena e proíbe o Fernando Diniz, que é dar chutão, porque dar chutão não é futebol, porque futebol tem que ser organizado. Aquele discurso também para esperar trem, entendeu? Chutão você tem que dar quando há necessidade, que nem ontem, pô. Depois da defesa do pênalti, o Vasco bate o escanteio, a bola fica pererecando ali na área. Se é na área do Vasco, alguém ia pisar nela, ia levantar a cabeça, ia procurar um colega bem posicionado para tocar curtinho, para sair com ela no chão, para dizer que o treinador é diferente, que ele quer assim. O que o Bidu fez? É isso, pô. Íamos tomar o gol e perder o jogo, sobrou para ele, enfiou a bota. E ele chuta muito forte, ele tá meio de lado, ele nem olhou para onde a bola ia. O objetivo foi tirar de dentro da grande área, só que aí é assim mesmo, né? Por isso que é um recurso do futebol desde quando ele existe. Aí perspicácia, boa colocação, presença de espírito do Sávio e do Pablo. O Sávio dá a casquinha, foi onde ele estava, mas ele atacou a bola não caiu nele, como se caísse um avião na cabeça dele. Ele atacou a bola. E aí o Pablo percebeu, hoje eu perguntava para ele nos donos da bola, se ele retardou um pouquinho a passada quando, no momento, na fração de segundo, que o Bruno Sávio ia dar a casquinha, ele disse que sim, foi isso mesmo, ele sabia que tinha que diminuir um pouquinho para quando o Sávio tocasse, que ele tivesse ainda no campo do Guarani. E aí não existiria nenhuma possibilidade de invenção, de interpretação de VAR, de bandeirinha, de nada, de impedimento. E ele foi e fez o gol. Vitória sensacional, marcante, emblemática, histórica e recuperadora da autoestima e da confiança total do time para 5 rodadas
finais da competição, um time que foi bem escalado para início e bem mexido no movimento geral da partida. Júlio. Ô Batista, eu trago aqui uma mensagem do nosso YouTube. Aqui a mensagem, ó, Sami Moraes. Eu não consigo imaginar o rádio campineiro sem a narração do Carlos Batista. Desejo vida longa a ele, que Deus abençoe com muitas décadas de vida e saúde para continuar brindando a nós, torcedores de Guarani e Ponte Preta, com seu magnífico talento. Ainda sobre a sua narração, que viralizou, né? Gil Kleber está aqui me falando no ponto eletrônico que a narração viralizou tanto no YouTube da Rádio Bandeirantes, também no portal Carlos Batista. Mais uma vez, parabéns, Batistão. Poxa, muito obrigado. Qual é o nome dele? Então, Sami Moraes. Sami Moraes. Sami Moraes. Muito obrigado, que Deus te abençoe. São essas palavras e essas atitudes que nos movem, nos dão coragem para continuar essa luta. E eu devolvo a você, né, as bênçãos que você está desejando a mim. E muito obrigado aí por ter tido a iniciativa de entrar no YouTube e colocar lá essas palavras maravilhosas que me tocam profundamente o coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado ao Gil Kleber, né, que cuida do nosso YouTube, ele e o Joel Cardoso, colocando, portanto, aí o gol com imagem. E o pessoal curtindo bastante. Aliás, antes de falar aqui a respeito do Guarani, eu tenho um recado muito importante para você que quer economizar de verdade. Vou falar aqui da Casa de Carnes Mites Bife, para fazer um churrasco show de bola ou para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e também pescados. Na Mites Bife, você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. Ofertas do dia. Patinho moído extra limpo, R$ 44,90 o quilo. Filé de frango, R$ 22,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus, só R$ 34,90 o quilo. A Mites Bife aceita o cartão Alelo e aceita vários outros cartões de crédito também. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, ali, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson. Denilson é um profissional com larga experiência em casa de carnes em Campinas. E a Mites Bife também pode fazer aí o seu churrasco. É só você contratar a Mites Bife e ela vai, leva todos os ingredientes. Claro, evidentemente, a carne. E aí você fica tranquilo, sem se preocupar com o seu churrasco. Mites Bife, tudo no capricho. Com relação ao jogo, olha, eu venho fazendo isso há muito tempo, mas poucos jogos tiveram a emoção que teve este jogo do Guarani contra o Vasco. Primeiro, que os dois times estavam afim. Então você veja, o futebol, ele pode ser praticado com mais qualidade. Se os dois treinadores entenderem que é possível fazer isso, o futebol fica mais bonito, fica mais emocionante. O goleiro Lucão fez 3 defesas, pelo menos 3 defesas impossíveis. O Guarani não estava conseguindo furar o bloqueio do time do Vasco. O Vasco também acertou a trave do Guarani, um chute do Andrei, um jogador de bons predicados. Meteu um pelotaço lá do meio da rua, acertou o travessão e aí teve o pênalti. O pênalti foi marcado pelo VAR. O árbitro de campo, Leandro Voaden, não viu o toque de mão. Mas o VAR viu e o VAR está ali exatamente para isso. Brilhou a estrela do Rafael Martins, fez uma defesa muito complicada, porque o Cano, que é artilheiro, ele bateu, o chute foi um chute de segurança. Quando o artilheiro não quer arriscar o canto
porque o Rafael Martins é um goleiro grande, 1,91 m, então o artilheiro talvez não queira arriscar o canto, porque acha que a envergadura pode fazer com que o goleiro vá defender a bola. Então ele bateu uma bola de segurança no meio, já ouvi até muitas pessoas dizendo, é sempre o atacante, o artilheiro, ou seja, quem vai cobrar o pênalti, chuta em um dos cantos. Por que não chuta no meio? Porque no meio o goleiro não pega. Pega também. Tanto é que o Rafael Martins meteu o pé na bola, tirou, mandou para escanteio, no escanteio. Aí o Bidu deu o chutão. O Bruno Sávio está de costas. Um lance muito complicado. Veja que foi tudo muito simples. Desde o chutão do Bidu, o Bruno Sávio dentro do círculo central raspa a bola de cabeça. Ele está de costa, portanto, tocando para trás, de acordo com a sua posição. E ela se oferece para o herói da noite, um dos heróis, né? Um jogo com 2 heróis, o Pablo. Dominou uma bola complicada, ela veio variando e ele dominando. Os 2 zagueiros sanguinários do Vasco acompanhando e ficaram indecisos se dava o bote ou se não dava, porque a velocidade realmente era impressionante do Pablo. Talvez eles estivessem apostando de que o Pablo iria adiantar demais essa bola e acabaria perdendo. Olha o talento admirável do Pablo, porque ele observou a colocação do goleiro, que já tinha feito 3 ou 4 defesas impossíveis. E o goleiro, eu tive a impressão de que ele veio imaginando de que o Pablo fosse bater essa bola por baixo, bater rasteira. E o Pablo surpreendeu, bateu de peito de pé, ela subiu um pouco, o suficiente para encobrir o goleiro e meteu na rede e fez um golaço. Então tá de parabéns. E o futebol às vezes escreve, os deuses do futebol escrevem por linhas tortas aquilo que tem que ser feito. O Todinho, muito criticado, ele teve um lance espetacular, o mais bonito do jogo, pela essência da jogada. A bicicleta é sempre uma jogada diferente, exigiu uma defesa impossível, o goleiro voou e foi no ângulo para tirar uma bola chutada de canhota, de bicicleta. Era um lance plasticamente invejável. Todo jogador gostaria de fazer um gol assim de bicicleta. É uma jogada linda. E o Todinho não conseguiu marcar o gol pela perícia, pelo voo do Lucão, que fez uma defesa extraordinária. E aí depois ele machucou. Quando ele se contundiu, né, saiu com um problema lá na posterior, aí entrou o Alan Victor, que já entrou fazendo uma fumaça, tal qual em outras partidas. Melhorou demais a qualidade técnica do ataque do Guarani. E o Guarani saiu vitorioso. Claro que foi um jogo épico, um ponto fora da curva, um jogo muito diferente, que entra aí, portanto, na galeria, como eu disse aqui na abertura do programa, de jogos excepcionais, como a Batalha dos Aflitos entre o Grêmio e o Náutico, ou então a decisão da Champions, onde o Liverpool, o herói improvável daquela competição, ganhou em cima do Milan, depois de estar perdendo por 3-0, empatou e nos pênaltis foi, portanto, o campeão da competição. Então entra na galeria desses jogos impossíveis e improváveis. Mas o Guarani teve qualidade técnica, teve volume de jogo, teve vontade e teve, inclusive, inspiração para fazer até mais gols. Foi um jogaço. Para mim, o melhor jogo que assisti ou que trabalhei até agora na Série B. O nosso ouvinte aqui está perguntando qual que é a origem do Lucão, goleiro do Vasco. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lucão é novo, tem 20 anos. Ele é da base do Vasco, né? Bancou Tirou o Vanderlei. O Vanderlei, né, Marquinhos? Isso. Tava no banco e fez uma defesaça. Aliás, o Fernando Diniz, né? Porque o Vanderlei não é adepto a sair jogando com bola, essa coisa toda, né? Então aí tem a escola do Fernando Diniz. O Gleger lembrou ontem na transmissão, o Vanderlei foi afastado do time do Santos na época pelo Sampaoli. E também gosta dessa história do goleiro sair jogando, né? Ô, Tigrão, mas eu gostei muito do que você falou. Qual que é a origem do gol do Guarani, Tigrão? Como é que sai ali a bola da defesa do Guarani? Ela sai
com tudo aquilo que o Fernando Diniz abomina. Se alguém der chutão no time dele, é substituído. Isso é uma bobagem, né? Beckenbauer dava chutão, Franco Baresi dava chutão, Oscar dava chutão, Luiz Pereira dava muito chutão. Agora, claro, se der para sair jogando e isso for produtivo, agora sair jogando por capricho, para tentar ser o diferente, a origem do gol foi... A origem do gol. Mais uma origem aí, faz favor. A origem do gol. Foi um chutão do Bidu para aliviar um perigo lá atrás. Só que aquela coisa, velho. O Guarani tinha criado muito no jogo. E aí o Sávio se projetou. Essa é a origem, Júlio. Tudo aquilo que o Fernando Diniz proíbe. Um treinador em extinção. Não vai vingar. Acho até que é bom treinador, mas é um cara fora da curva. É um cara fora da curva no sentido ruim da expressão. Abaixo da média nesse aspecto. Radical. E radical não dá certo em lugar nenhum. E também na bola não dá. A origem foi um chutão. Tudo que ele não gosta de fazer. A origem, isso aí. A origem. Bom, daqui a pouco você volta com mais do Guarani e já bombardeando as mensagens, os torcedores bugrinos aqui empolgados no WhatsApp, viu, Marquinhos? Até já, Júlio. Então você, torcedor do Guarani, a sua consideração pode colocar aí no nosso WhatsApp, mensagens de áudio 971021493, porque hoje é dia de fala, galera, aqui no Bandeirantes Esportiva. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, vocês sabem que eu adoro uma padoca, né? Porque bateu aquela fome de comida gostosa, a Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso. Sobremesas que dão água na boca. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Aproveite também o salgado da semana. De 1º a 7 de novembro, saboreie a trouxinha de presunto e queijo por um precinho especial. Novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br.
Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas. Uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque
Estoque, exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água sanitária IP 2 litros 4,39. Desinfetante IP Pinho 500 ml 2,79. Detergente em pó Tixan 2 quilos 12,49. Papel higiênico Fancy 12 rolos 11,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Muito bem, são 6 horas e 34 minutos. Continue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 97102-1493. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Antônio Lupes está chegando na Bandeirantes com informações da Ponte Preta, que entra em campo no domingo contra o CRB, Lupe. É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva nessa triste sexta-feira, né, por conta da morte da cantora Marília Mendonça. Quero deixar aqui também os meus sentimentos a todos os familiares dessa grande artista, né, dessa grande cantora que foi Marília Mendonça. Bom, Júlio, em relação ao time da Ponte Preta, a Macaca tem mais uma decisão domingo. Estou aqui acompanhando CSA 1, Remo 0. Esse resultado é bom para a Ponte Preta, porque o Remo ainda continua brigando também na parte de baixo da tabela e o CSA brigando lá na parte de cima. Na rodada passada, os resultados começaram bons para a Ponte, mas no final depois foi uma tragédia, tanto é que a Ponte, com um empate contra o Goiás, ficou apenas a 1 ponto do Z4 da Série B. Tomara que dessa vez a situação seja diferente, porque a Ponte entra em campo já sabendo de todos
os seus resultados, na verdade, os resultados que interessam a Ponte nessa luta contra o Z4. Inclusive, ela pode começar a partida contra o time alagoano dentro da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, existe todo um trabalho aí emocional para que os atletas possam entrar em campo concentrados e em busca dessa vitória, que, se acontecer, vai ser a primeira jogando com o torcedor da Macaca nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Em relação ao time, ainda há algumas dúvidas, mas a tendência é que o técnico Gilson Kleina faça poucas modificações. O Moisés, por exemplo, retorna, cumpriu suspensão por conta do terceiro cartão amarelo e deve ser presença certa no ataque, ao lado do Rodrigão, e a novidade, o Iago, mantido entre os titulares, até pelo que ele demonstrou na partida contra o Goiás. Quem estava deixando o torcedor da Macaca preocupado é o lateral esquerdo Rafael Santos, que nas duas últimas partidas da Ponte precisou deixar o campo por cãibras. Hoje, Rafael Santos foi para a entrevista coletiva e falou se está bem, se está recuperado e se vai para o jogo contra o time alagoano. Minha condição física está 100%, já estou recuperado para o jogo de domingo, né? Creio que é mais o desgaste físico mesmo, né? Que estava me incomodando um pouco, mas já estou 100% para o jogo de domingo já. Dependendo dos resultados da rodada, a Ponte Preta pode entrar em campo contra o CRB dentro da zona do rebaixamento. Em casa, a Macaca ainda não venceu, jogando com o seu torcedor nas arquibancadas. O lateral esquerdo, Rafael Santos, analisa se a pressão aumenta nos jogadores por causa desses dois fatores. Acho que a gente não está nem pressionado, a gente está motivado, né? Porque desde quando a nossa torcida voltou, a nossa motivação foi sempre maior. Quando a torcida voltou, nós não fizemos jogos ruins, né? Sempre na média ali, sempre estamos fazendo bons jogos, né? E a gente tem que pensar na gente, né? Só depende da gente para sair dessa situação, né? Dependendo dos outros resultados. Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Foi como eu falei antes, né? A gente está motivado para garantir nossa vitória dentro de casa e trazer alegria para nossa torcida e a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Na coletiva pós-jogo contra o Goiás, Gilson Kleina estava aparentemente desanimado e abatido, até pelo empate do time esmeraldino na segunda etapa. Rafael Santos fala como evitar que essa chateação pelo resultado passado interfira na equipe no jogo contra o CRB. Não, todos nós saímos chateados, né? Pela partida que a gente fez e a gente ter tomado esses 2 gols no final do jogo. Todos nós saímos chateados porque a gente sabia que o resultado, os 3 pontos lá, seria muito importante. Mas a gente tem que saber que trouxemos um ponto de Goiânia, que foi muito importante também, para a gente chegar e fazer o dever de casa aqui e garantir os 3 pontos. Rafael Santos fala qual o tamanho da preocupação interna de jogadores, comissão técnica e até mesmo diretoria com a situação delicada da Ponte na Série B. Internamente a gente está muito bem, né? O grupo sempre foi unido, sempre foi fechado. A gente sabe, todos sabem da situação que tem, né? São todos homens aqui. A gente sabe na situação que nós estamos e está todo mundo focado para tirar a Ponte dessa situação, onde não deveria estar, né? Pelo elenco que tem. A gente é um time com muita qualidade, então internamente a gente está muito tranquilo e eu tenho certeza que cada jogador está focado para tirar a Ponte dessa situação. Rafael Santos tem 3 gols marcados com a camisa da Ponte e 4 assistências, mas o seu contrato com a Macaca vai até o final da Série B. O jogador revela se tem o desejo de continuar na Ponte ou se pretende seguir a sua carreira no Cruzeiro. A minha cabeça no momento eu tô aqui, né, tirar o time dessa situação. Ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o meu foco é aqui, na Ponte Preta, e vou dar sempre o meu melhor para a gente sair feliz daqui no final de ano. Rafael Santos, o Leonaldi, que é da base, o Marco Júnior, são atletas que estão se destacando, mesmo com essa campanha irregular da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca tem 2 jogos em casa nas próximas 2 rodadas, domingo contra o CRB e depois na quinta-feira, né? Quinta-feira da semana que vem, tem o Botafogo, que pode vir para Campinas querendo confirmar o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, 2 pedreiras que a Ponte Preta tem que vencer jogando em seu território, jogando dentro da sua casa. Por isso, repito o que disse hoje no Nossa Área. Torcedor da Ponte Preta, você tem papel importantíssimo nessa caminhada.
e tem que ajudar a Ponte Preta a sair dessa situação. Os ingressos estão à venda e à disposição do torcedor da Macaca. Hoje, o torcedor pode comprar pela internet, mas a partir de amanhã e também no domingo, as bilheterias no Moisés Lucarelli vão funcionar normalmente. Expectativa de um bom público, apesar do horário. 8h30 da noite, domingo, não é um horário ideal para o futebol, mas a torcida da Ponte precisa entender que o time precisa e muito do apoio das arquibancadas neste momento difícil que a Ponte passa. Só tentando projetar um provável time da Macaca para domingo, para o jogo contra o CRB, Ivan Quaresma no gol, na lateral direita provavelmente vai o Felipe Albuquerque, até porque o Kevin estava em tratamento até ontem, na reapresentação, e dificilmente vai reunir condições de jogo. Na zaga, Ryan e o Fábio Sanches, e na lateral esquerda, Rafael Santos. No meio, Iago Henrique, Marco Júnior e Leonaldi. No ataque, Moisés Rodrigão e Iago, camisa 71, atacante que foi titular na última partida, deve ser mantido. Os dois Iagos devem jogar no time titular da Ponte Preta para o duelo contra o CRB, e tem rede balançando. O CSA faz 2-0 no Remo, Júlio. Pois é, o CSA está vencendo o Remo, né? O Remo é um time que ainda está nessa parte de baixo, né? Perigando aí contra a zona de rebaixamento, 41 pontos. Então, se a Ponte vencer, ela vai a 42, ultrapassa o Remo na tabela, permanecendo esse resultado. Por outro lado, né, olhando por uma outra perspectiva, o CSA entra aí na zona de acesso, assume neste momento a 4ª colocação, então não é um resultado muito bom para o Guarani. Bom, falando sobre Ponte Preta e CRB, domingo, CH, a Ponte em casa com o torcedor, na expectativa de, quem sabe, conseguir um resultado positivo para seguir, né, se afastando dessa situação que pode ficar cada vez mais apertada, né? A gente estava falando hoje pela manhã sobre o sarrafo, né? Sobre a pontuação de corte, que 45, 46 neste momento é apontada como as pontuações ideais para os times que estão na briga contra o rebaixamento. Então a Ponte, para somar aí mais 6, 7 pontos, precisa vencer o domingo contra o CRB, CH. Aliás, uma informação de última hora, né? Aliás, quem trouxe essa informação no nosso grupo foi o Carlos Giacomelli, jornalista, não é? Tem um desfalque de última hora do CRB, né? O professor Alan Al se machucou comemorando o gol do CRB, Júlio, é isso? Ele machucou o joelho, né? Vai operar, viu? Vai passar por cirurgia. Será que vai para o banco? Acredito que não, hein? Bom, de qualquer maneira, é uma informação. Você vai checando aí enquanto eu comento a Ponte. Eu ouvi com bastante atenção. Vai para o jogo. Vai para o jogo. Ok. Tá. Então, assim, eu assisti com bastante atenção CRB e o Sampaio Corrêa na estreia do João Brigatti, que é o novo técnico do Sampaio Corrêa, perdeu de 1-0. Mas também ele quer colocar Baraca e Márcio Araújo juntos. Não tem jeito de dar certo, né? De qualquer maneira, o CRB é mais time que o Sampaio, fez valer campo e torcida. Aliás, tinha muita gente ontem assistindo o CRB. CRB que encostou definitivamente no G4. Vai dar bastante trabalho para a Ponte. Tem um time que a gente tem que respeitar. E a Ponte, para ganhar, ela vai ter que ter muita competência. Mas eu quero justificar por que eu acredito na Ponte. Primeiro que a torcida está abraçada com o time. Eu acho que isso faz diferença. É a minha opinião. Eu acho também que faz muita diferença o comportamento de entrega, de raça do time, de vontade. O time está correndo pra caramba. E às vezes acontece aí, ultimamente tem acontecido um pouco mais, os deslizes, né? Mas aí é por causa também da limitação técnica do time e algumas escolhas que o professor Gilson Kleiner, principalmente na última partida, não foi feliz. Mas na última partida, mesmo não sendo feliz no segundo tempo, ele ganhou 2 presentes. E não foram só os gols do primeiro tempo. Foram 2 jogadores que a gente assim não estava considerando para poder contar ou como titular ou ao longo da partida. O Niltinho voltou, eu acho que voltou razoavelmente bem, e o Iago que vai virar e já virou titular. Aliás, foi titular e justificou a titularidade, na minha opinião, no lugar do Richard, que está machucado, me parece que não vai para o jogo. Então, se estava razoavelmente bem com o Richard jogando mal, agora com o Iago de titular jogando bem, mais o Niltinho pronto para ajudar,
melhora a situação em relação às opções e às trocas do professor Gilson. Meio campo vai ser mantido, esse meio campo tem mostrado muita competência, tem jogado dentro da limitação que é o futebol da Ponte. Eu acho que o Rafael Santos é um dos principais jogadores na lateral esquerda, está recuperado, vai para o jogo, zaga firme, goleiro firme, tem uma dúvida na lateral direita aí, e no ataque Moisés está de volta. E o Rodrigão não vai jogar mal como ele jogou lá em Goiânia, não é possível. Então eu estou muito otimista, né? Otimista pelo desejo, pela torcida que tenho, e porque o CRB, na minha opinião, é um time que está num momento legal, que tem que ser respeitado pelo que foi construído pelos jogadores e pelo Alan Al, mas não tem nenhum super jogador lá não. E a Ponte, ela normalmente em casa, ela tem o trabalho da imposição, na raça, na camisa, na torcida e também na parte técnica. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas é um jogo absolutamente possível de ser vencido. Só não pode praticar o segundo tempo, o futebol do segundo tempo, lá de Goiânia. Aí perde o jogo, não só empata ou deixa de ganhar. Aquele futebol apresentado no segundo tempo, desatento, um futebol cansado, um futebol amedrontado. Não pode, tem que jogar o futebol do primeiro tempo, valentia, atenção, foco, concentração, aí tem condição de ganhar. Eu tenho toda hora repetido isso, eu vou mais uma vez lembrar o torcedor da Ponte que ele tem que tirar o remédio da pressão, cuidar da saúde, né? Não cometer excessos, não ingir a bebida alcoólica, que é muito difícil, porque daqui para frente vai ser emoção. Olha o que está virando o campeonato, né? O Remo, que está tomando 2-0 e quase tomou o terceiro, brecou nos 41, dependendo da combinação de resultados, né? Esquecendo a Ponte, o Remo, que estava tranquilão, é a terceira seguida, se eu não estou enganado, ou a quarta derrota seguida. Já está no bolo para brigar lá embaixo. Olha que loucura que virou esse campeonato. Olha que loucura que virou. Operário está no bolo, o Sampaio Correia está no bolo, não é? E fora aqueles que a gente já conhece, né? Que estão brigando aí, Londrina, daqui a pouco o Cruzeiro joga com Londrina, daqui a pouco, né, Júlio? Se eu não estou enganado. Deixa eu abrir aqui a minha cola. Cruzeirão. É, né? Cruzeirão da Massa? Cruzeirão da Massa, como diz minha mãe. Como é que tá o coração da Dona Nascimento lá? Tá muito nervosa? Dona Sidoca tá desiludida com o Cruzeiro. Mas hoje o Cruzeiro vai ganhar do Londrina. Se Deus quiser. Primeiro que eu torço pro Cruzeiro e torço contra o Londrina contra o Cruzeiro. Então vai ser 2-1 hoje pro Cruzeiro. Brincadeira à parte, também tem o Avaí contra o Vitória, né? A chance do Avaí, né, já encomendar todas... Hã? É já, né? Às 7 da noite. Já. Daqui a pouco o Avaí vai encomendar o enterro do Vitória também, se Deus quiser, para efetivamente as coisas elas apontarem para um sentido mais positivo. Mas a Ponte tem que fazer a parte dela, para encerrar meu comentário. E fazendo a parte dela é jogar razoavelmente um futebol legal e ter muita concentração. Não acho que o CRB é um time assim para ser temido, tem que ser respeitado, mas não temido, Júnior. Muito bem, Batistão, quero ouvi-lo. Jogo importante para a Ponte no domingo, né, Batistão? Contra o CRB, apoiada pelo torcedor, a Macaca vai precisar somar pontos aí contra o time do técnico Alan, que estará, mesmo com o joelho ruim aí, né? O Alan teve um acidente ontem na comemoração, ele confirmou que estará no banco de reservas no domingo aqui no Majestoso. A Ponte até agora não conseguiu, né, dar esse gostinho da vitória para o seu torcedor. Impressionante, porque isso aí seria um handicap entendo assim, um handicap, a presença da torcida nas arquibancadas, mas a Ponte perdeu uma, Náutico, e empatou a outra contra a equipe do Vitória, ainda não deu a vitória, o sabor da vitória para o seu torcedor, e esperamos que seja exatamente nesta partida contra o CRB, porque é um jogo decisivo. Mas antes, eu tenho um recado aqui do Cimento Montes Claros. Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e prontos para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa.
e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, que está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chame o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bom, eu entendo que, independentemente de quem vai entrar em campo, acho até que o Gilson Kleina vai escalar os melhores. O único senão que tinha aí no time da Ponte era o Richard, que demorou demais o Gilson Kleina para tirá-lo do time. O Gilson Kleina mantinha o Richard naquela teoria de jogador tático. Não, mas ele é muito importante porque ele recompõe, porque não sei o que lá, entendeu? Mas isso aí não é suficiente, porque se fosse assim, então é melhor colocar um jogador de marcação para fazer esse trabalho. O atacante tem que atacar, pô. Eu entendo futebol exatamente dessa maneira. Zagueiro tem que zagueirar, meio-campista, meio-campar, e atacante tem que atacar e tem que fazer gol, porque é de gol que o time da Ponte está necessitando. Tem 8 atacantes, só 3 foram na rede, é muito pouco. Então não tem sentido o que é que está acontecendo. Então nesse jogo contra o CRB, é o jogo para que os jogadores precisam dar tudo que cada um tem. Não podem economizar. Entra em campo e vai até a exaustão física. Se não estiver aguentando mais, sai, dá o lugar para outro. Porque a Ponte precisa da vitória. É chamado, é um chavão, é uma frase surrada, mas é verdade. É o divisor de águas. A Ponte precisa de 6 pontos dentro da competição para permanecer e vai necessitar desta vitória, porque tem partidas muito difíceis pela frente. Vai enfrentar o Botafogo, tem na última rodada o Coritiba. E fica muito complicado conquistar os 3 pontos em cima de adversários com uma campanha como vem fazendo o time do Coritiba e o time do Botafogo. Aliás, os dois vão se rivalizar aí até o final para quem é que vai ficar com o título da competição. Para mim já subiram. Além dos dois, mas o Avaí só tem uma vaga que está rodando aí, que é o time do Goiás. Então, a Ponte não pode empurrar para as partidas finais, porque senão ela vai ter imensa dificuldade de permanecer na divisão. Então o jogo é esse. Tem que entrar em campo primeiro preparada emocionalmente, tem que carregar para dentro do campo uma vitória, nada de esmorecimento. E aqueles jogadores que no segundo tempo estão se arrebentando fisicamente, não podem, é o jogo da superação. Não podem esmorecer, é o jogo da superação. Não dá, vai se arrastando, a luta é imensa. E a torcida vai ajudar, evidentemente. Eu me recuso a acreditar de que torcida no campo não ajuda o time. Isso não tem sentido, né? A menos que a torcida fique vaiando o time o jogo inteiro, que não é o que aconteceu nessas 2 partidas, que a Ponte não conseguiu vencer. Ao contrário, a torcida esteve lá apoiando, abraçada com o time, já vinha apoiando antes mesmo de que tivesse autorização para comparecer no estádio, e agora mais ainda. A Ponte tem tudo para vencer, joga em casa, é um time raçudo, não está faltando vontade para o time da Ponte, mas às vezes dá um branco dentro da competição, como aconteceu no jogo contra o Goiás, vencendo por 2-0, jamais poderia ter empatado aquele jogo. E esse jogo contra o Vitória também, esse sim faltou um pouco de gana para o time da Ponte vencer um concorrente direto.
Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, vai falar sobre Ponte e CRB depois do detalhe do Lupe. Só um detalhe rapidinho. Acabei de receber uma informação aqui que pode ter mais desfalques na Ponte Preta, tá? Por conta da questão física. Não consegui ainda identificar qual atleta ou quais atletas por conta dessa questão. Aquele famoso exame do CK, mas existe sim a possibilidade de jogadores que foram titulares contra o Goiás não serem utilizados contra a equipe do CRB no domingo. Questão física. Existe sim essa possibilidade. Estou tentando checar aqui quais atletas ou qual atleta deve ficar de fora. Aí seria mais um grande problema, né, Tigrão? Porque o Kleina tem ali... A gente falava sobre força de banco ontem, né? Times que tem, às vezes, força no banco de reservas, outros que têm opções mais limitadas, dependendo do desfalque que for para a Ponte. Aí a gente vai lamentar mais ainda. O fato é que domingo é mais uma decisão aí na Macaca nessa reta final de Série B, Tigrão. Você sabe que desgraça pouco é bobagem, né? Então você vê, a Ponte tá numa situação desesperadora, pô. E aí o Lupe vem com uma dessa daí. Você já pensou se é um jogador que é uma espécie hoje de equilíbrio do time? Um desses meninos aí do meio de campo, né? Um Leonaldo, um Marco Júnior, de repente um Ivan, se bem que pro goleiro é mais difícil acontecer esse tipo de situação, né? É complicado, hein? A Ponte tem poucos expoentes, um próprio Rafael Santos, né, que falou com a gente aí, que você viu que ele citou, né? A questão de cansaço, que o problema lá em Goiás foi o cansaço. E o que me surpreende com essa notícia é o seguinte: a Ponte jogou sábado, né, com o Vitória, aí foi pauleira, porque já viajou domingo e jogou terça-feira, ou viajou segunda e jogou terça. Descansou domingo, viajou segunda e jogou terça. E um jogo tenso, talvez o jogo mais desgastante da Ponte até agora na competição, correndo atrás do Goiás com uma força física impressionante na partida da terça-feira. Então, o desgaste deve ter acontecido, mas aí teve a quarta, a quinta, a sexta, temos o sábado, e o jogo é só no domingo e à noite, 8h30 da noite. Então, seria de se esperar, eu não sou especialista no assunto, né? Mas nós poderíamos imaginar uma situação dessa para o jogo de Goiás, né? Para o jogo de Goiás. E não para o jogo agora de Campinas, quando o time teve aí 3 ou 4 dias, pelo menos, de tempo de recuperação. Então, é uma notícia preocupante. Esse é o grande problema de se ter elenco curto, né? Elenco limitado, e aí esse que acaba gerando a grande preocupação. Esse é o ponto que nos remete aí a situações realmente de extrema preocupação com o destino da Ponte. Porque se começa a estourar agora, faltando 5 jogos, e começa a estourar jogador importante, como é que vai ser depois, né? Agora é o momento em que a Ponte precisa de todo mundo. Absolutamente todo mundo. Então é uma notícia péssima, a gente não sabe quem é ainda, mas como a Ponte tem poucos titulares absolutos, mas menos ainda opções de banco à altura daqueles que são considerados titulares absolutos, porque quando eu falo poucos titulares absolutos, são poucos jogadores que a gente pode considerar como unanimidade. E aí, sei lá, né? Daqui a pouco o Lupe, com as suas fontes, ele vai continuar fustigando aí, quem sabe até o final do programa, mas infelizmente não é uma boa notícia, não. Não é uma boa notícia, não. E quanto ao jogo, né? Entre quem entrar, vai ter que encarar a competição de um jeito diferente. Isso aqui também não é ficar sendo repetitivo, né? Não é ficar sendo repetitivo. Tem que fazer diferente do que fez contra o Náutico e do que fez contra o Vitória. Estou me reportando a esses 2 jogos, porque foram os jogos em casa. E diferente também do que fez no segundo tempo fora contra o Goiás, depois de um bom primeiro tempo. Nada de ótimo também não, mas um bom primeiro tempo. E você falava aí de banco, né, de opção, de elenco, dessa coisa toda, não é, Júlio? E aí a gente
faz o recorte do último jogo da Ponte contra o Goiás. Os jogadores que o Gilson Kleina utilizou para oxigenar o time para tentar dar mais força. Nota aí, hein? André Luiz, Marcelo Hermes, Richa, Camilo e Josiel, aquele. Esse, se ele acertou ou errou, mas ele tinha o Lucas Cândido, ele tinha o Fecim. Tá bom, acho até que errou. Mas olha os jogadores que ele colocou em campo para oxigenar o time. Repito, André Luiz, Marcelo Hermes, Richa, Camilo, que não anda mais, e Josiel Ortega. Que é o Josielzinho centroavante. Josiel. Aquele, Josiel. Aí você pega o treinador do Goiás interino, Felipe Bastos, Aleph Manga, Dadá, Albano e Bruno Mezenga. Você entendeu agora por que o Goiás... Só estou falando isso aqui para ilustrar o que você acabou de dizer, da questão do encurtamento de elenco, da pobreza de elenco, tanto numérica quanto qualitativamente. Só para ilustrar o que você falou. É por isso que às vezes a gente tem que ter um certo cuidado quando analisa o trabalho do treinador A, B ou C. E uma coisa é o Tite poder convocar os melhores jogadores do Brasil pelo mundo. Ó, eu levo quem eu quiser e convoco quem eu quiser e o cara tem que se apresentar. Como se ele fosse servir a pátria dele numa guerra como um soldado. Então ele pega o Neymar, ele pega o Gabigol, pega todo mundo. Pega todo mundo, às vezes ele erra, mas se ele erra é por incompetência. Ele tem a prerrogativa de ter os melhores, por isso que a gente cobra mais. Agora, o cara que tem que remendar o time com Josiel, mas não devia ter posto. O problema foi ele ter posto. Tá bom, aí. Tá bom. Então a culpa é do Gilson. Agora, vem para um jogo desse de vida ou morte, e ele vai perder jogador importante, segundo essa pista que já foi dada para o Lupe. Aí tem que ajoelhar no milho, torcedor tem que ter muita fé, o que vai ao estádio tem que ser muito parceiro do time, e o time, mais do que nunca, tem que tentar trazer esse torcedor com ele. E como que ele traz o torcedor com ele? Inflamando a arquibancada. E como que se inflama a arquibancada? Se matando em campo, se necessário for. E só abrindo um parênteses aqui, dentro dessa grande repercussão aí, da narração do gol de ontem do Batista, do gol do Guarani, o gol do Pablo, eu estava aqui pegando nos meus guardados, e o avô paterno de Batista é José Batista. Aliás, Batista é José também, José Carlos Batista. Zé Carlos, Zezinho, Carlinhos, Batistinha, Batistão e uma série de outros apelidos carinhosos aí de família e de conhecidos, de amigos. José Batista, quando foi pai do pai de Batista, Venerino Batista, ficou tão feliz, mas tão empolgado de ter nascido o varão, um filho homem, que ia ajudá-lo nas tarefas, no trabalho, ia ajudar a botar o sustento dentro de casa. Homem tem força de trabalho, coisa de antigamente, né? Hoje a mulher tem mais força de trabalho do que o homem. Já tivemos até uma presidenta, que não deu muito certo, mas Margaret Thatcher deu, entre outras grandes personalidades. Então hoje acabou. Mas na época, quando o cidadão quando nasceu o avô de Batista, ou o pai de Batista, quando ele tinha um filho homem, meu avô foi assim, meu avô materno. Quando nascia homem, ele comemorava. Quando nascia mulher, ele falava, de novo, estou precisando de gente para me ajudar na lavoura, né? Então, quando nasceu Zé Batista, quando nasceu Venerino, seu filho, Zé Batista, avô de Batista, comemorou muito, e aí foi registrar. E ninguém sabe se ele queria colocar Vitalino, Natalino, Joselino, Vitoriano, mas ele acabou dizendo, basta os nomes do meu filho aí que eu estou muito feliz, eu estou transbordando de felicidade. Fala o nome da criança. Vitazilo.
Josenildo, Venerino. Saiu Venerino, o primeiro e único do mundo. E Venerino depois foi pai de Batista e de outros irmãos e irmãs de Batista. E aí, quando era perguntado lá em São Joaquim da Barra, seu filho foi embora para captar? O que é que ele foi fazer lá? Aí Venerino Batista, filho de Zé Batista, nome estranho, exótico, Venerino, dizia, estufava o peito de orgulho e dizia, meu filho é amarrador de jogo. Ele é amarrador de jogo. E aí, esteja onde estiver Venerino Batista, deve estar muito orgulhoso da forma com que seu filho, amarrador de jogo, deu o recado ontem à noite. Aí, Valdemir Gomes, sempre com suas ponderações inesperadas, porém precisas, aqui no Bandeirantes Esportivo. E daqui a pouco quem fala, galera, que vai ter muito torcedor ainda falando da emoção da narração do Batistão ontem. Pois não, Lupi? É só mais... a fonte deu mais 2 dicas, né? Ele falou assim, fica atento aos atletas que saíram nos últimos 2 jogos. Aí eu peguei aqui o meu papel, né? Iago Henrique, Marco Júnior, o Rodrigão. Se for Marco Júnior é problema, hein? E tem o Ryan também. Que tem um histórico, né? Então, situação preocupa para Macaca para o jogo de domingo. Eu volto no destaque final, Júlio. Vai jogar na Mega Sena amanhã, Júlio? Se fosse jogar, tem o bet tá em alta. Porque você fez uma ponderação aí depois de um dos nomes. Eu acho que você tá bom de parpite, hein? Porque assim, no caso do Rodrigão, o Rodrigão perdeu jogos importantes nessa temporada, 2. No caso do Ryan, tem o histórico dele, que é negativo, mas o Marco Júnior saiu muito cedo dos jogos. E isso me chamou a atenção. Então eu acho que eu chutaria, mas é chute, tá? É fininho, não tem nada de informação. Marco Júnior aí seria problemático. Porque ele tá numa fase espetacular. Pois não. Eu quero fazer um agradecimento aqui. A Ponte Preta mandou um convite. A Ponte está iniciando neste momento no estádio Moisés Lucarelli um evento chamado Consórcio Ponte Preta. Sebastião Arcanjo, presidente da Associação Atlética Ponte Preta, te convida para este exclusivo evento de lançamento, sexta-feira, 5 de novembro, às 19 horas, Salão Nobre do estádio Moisés Lucarelli. Portanto, o evento está começando neste momento. Nós estamos aqui no ar e eu já tinha um outro compromisso anteriormente assumido, não vou poder comparecer, mas o Antônio Lupe estará representando a Rádio Bandeirantes. Não se sabe do que é, mas aqui no convite, né? Embaixo do convite tem uma assinatura da Rodobens. Então, provavelmente, deve ser aí um novo patrocinador da Ponte que vai, talvez, encaminhar algum negócio em parceria, né? E é por isso que chama Consórcio Ponte Preta. Essa empresa Rodobens trabalha com consórcio. Então, muito obrigado. E o Antônio Lupe estará lá representando toda a equipe, Júlio. Então, deixa eu liberar aqui o Lupe, né, para comparecer ao evento aí que já deve estar começando. Um abraço, até a próxima, Lupe. Já foi. Isso aí, tá atrasado. Então vai. E daqui a pouco tem Fala Galera aqui na Bandeirantes. Agora são 7 horas e 8 minutos. Carlos Batista. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha La Bastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeiras são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfície que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instans. Nivela madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme e com melhor resultado. Os produtos Alabastini
vão facilitar a sua vida e você encontra na Cor Bela. Cor Bela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179. Ou então acesse o site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, pastilhas de pedra, pastilhas de porcelana, porcelanatos, louças e metais, sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou.
Piso é na Rose Pisos, são 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E na Avenida John Boy do Lope, 4.949, Jardim Satélite Íris. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Grande abraço para o Henrique, que é gerente lá da Rose Pisos e não perde um só programa e também não perde as transmissões. Aliás, ontem mandou mensagem no momento em que estava iniciando o jogo do Guarani contra o Vasco. Atendimento da Rose Pisos de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. Sábados, das 8 até as 16 horas. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlac Cetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A melhor linha de protetores do mercado. Sparlac Cetol, com uma película elástica especial. Não trinca nem descasca. É mais beleza e resistência para madeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria, só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o parceiro para toda obra. Carlos Batista. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Boa noite, amigos da Bandeirantes. A vitória de ontem merece uma mensagem de voz, né? Apenas para registrar que o Rafael Martins, sem dúvida nenhuma, teve participação primordial no resultado, mas a técnica do Pablo para dominar a bola, jogar na frente, conduzir ela em velocidade e ter a frieza de, mesmo com o goleiro fechando o ângulo na diagonal, bater e fazer o gol. Dificilmente a gente vê centroavante e craques com essa categoria, ou melhor, só craques com essa categoria. Parabéns, Guarani, parabéns, Pablo, parabéns, torcida bugrina. Boa tarde, Júlio Nascimento. Queria fazer uma pergunta pro Tigrão. Ô Tigrão, ontem você falou que o Banco do Goiás era o Banco de Boston. E o Banco da Ponte? O que seria então o Banco da Ponte? Responde aí. Boa noite. Não vou fazer trocadilho nenhum. Eu sei, entendi a sua... Até bom humor, legal, mas não vou nesse momento muito delicado da Ponte. O Banco da Ponte é mais fraco do que o do Goiás. Mas eu não vou emendar a sua frase, não. Boa noite, Júlio, amigos da Band, Jaime do São Bernardo, um grande abraço, parabéns pela jornada de ontem, foi sensacional e mais sensacional ainda foi meu amigo Tigrão em perceber que o Pablo deu uma atrasadinha, senão ele poderia ficar impedido antes da retomada para fazer o gol, né? Parabéns aí, Tigrão. E em cima disso, gostaria que vocês comentassem se o Pablo pode e merece ser titular no próximo domingo contra o Vila Nova. Um grande abraço, parabéns mais uma vez, Band. Valeu, sensacional. Batistão, antes de seguir com as mensagens aqui, você tem mais um recado? Sim, o recado é do Cimento Montes Claros Ultra Forte. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia. É só a alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar. Bom, o Batista vem para completar a mensagem, né? Depois com mais clareza aí. Vamos com mais uma mensagem de áudio? Oi, pessoal da Band, tudo bem? Aqui é o do Bugrino do Centro, com a minha esposa Mariana, com a minha filha Duda. O Diniz não gosta de goleiro que joga com os pés. Ontem o Rafael Martins, como é que faz um goleiro que joga com os pés, né? Defendendo o pênalti. É assim que goleiro tem que jogar. Um abraço. É isso aí, recado aí. Mas o pessoal ontem tava pegando no pé do Fernando Diniz, né? Com razão. Mais um ouvinte. Pega. Segura o Rex. Bom dia, Júlio Nascimento, Baltazar Parque Santa Bárbara. Ontem eu também fiz aniversário, fiz 59 anos ontem. E hoje é dia da língua portuguesa, é dia do radialista, poeta e apresentador. Hoje é o dia da língua portuguesa. E hoje eu estava vendo aquele lance do Chapecó e o Corinthians. Eu gostei desse debate seu com o Tigrão. E juro por Deus, eu vi 550 vezes também, não vi impedimento. Então o gol foi legítimo. E eu sou corintiano que nem o Tigrão. Só que eu gostei de ver o debate seu com ele. E não foi impedido mesmo. Foi gol legal do Corinthians contra a Chapecoense. E dá mais um debatinho com ele aí de novo hoje aí. É nóis. O Tigrão.
O Tigrão é um cara muito bom, mas é o único comentarista que enxergou impedimento. Pois não, Batistão? Quero mandar aqui um grande abraço para o Rodrigo Tomás. Se está nos ouvindo, acompanhando aqui o nosso programa, ele é um dos mais categorizados personal trainers do Brasil. E ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, muito obrigado aí pela audiência, Rodrigo Tomás, personal trainer. E eu estava falando aqui do cimento Montes Claros, o cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Bandeirantes. Fala, Júlio, boa tarde. Ricardo de Valinhos, tudo bem? Júlio, sobre o Guarani. Vitória maiúscula de um time que dominou o jogo, que foi pra cima, que teve raça, que teve vontade. A situação ainda é muito difícil, mas voltamos pra briga. Bugrino até o fim dos tempos. Um abraço pra todo mundo aí. Isso aí, puxou o freio de mão na hora certa, hein? Você viu que time? Sensacional. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio e equipe. É Ronaldo de Olambra. A diretoria da Ponte é fraca. O técnico é um morto. E o preparador físico incompetente. Aí não vamos chegar a lugar nenhum, né? Um abraço, boa noite. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio, Batista, para toda a equipe. Falar para vocês aqui uma história rápida. No primeiro pagamento meu como guardinha, quando eu tinha 13 anos, eu comprei um rádio. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio. E o Batista, ele nos causa essa emoção de continuar com esse amor e esse carinho pelo rádio. E muito obrigado, Batista, de você nos proporcionar essas emoções incondicional com as suas narrações aí. Tanto para Bugrino quanto para Ponte Pretano. É pura emoção. Aqui é o Jonas Jesus, Bugrino, da pele até o pó do crematório. O Bugrino está mais feliz do que vendedor de peixe na Semana Santa. Um abraço. Muito obrigado. Sensacional, hein? Muito bom, Jonas Jesus, sempre muito criativo. Mais um ouvinte. Boa noite, amigos da Band. Amigo Júlio Nascimento, gostaria realmente de parabenizar toda a equipe da Band. Sensacional, Batista, CH, o Glerga, Marcos Luiz, Tigrão também. Eu gostaria de realmente, fiquei muito realmente encantado com a posição do Tigrão após o jogo. Aquele comentário dele sobre o Fernando Diniz foi sensacional. Realmente é verdadeiro. Realmente então, é um técnico que é preponderante, é um técnico que realmente às vezes humilha o seu jogador. É um técnico que talvez o Tigrão possa me lembrar. Uma vez parece que o Guarani contratou ele, eu não lembro mais o que foi que aconteceu, mas ele não conseguiu dirigir o Guarani. E falando do Guarani, realmente é isso que a gente precisa do Guarani. Essa atitude, essa alegria de jogar, essa performance de poder realmente enfrentar e chegar lá no G4. Realmente esse técnico, o Daniel substituto, realmente foi muito bom. Até daria sugestão de poder o técnico, o Daniel Paulista, continuar lá na arquibancada, né? E orientar esse outro Daniel, que realmente ele foi muito bem em tudo. Substituição, esquema, foi sensacional, foi vibrante, nunca, jamais, realmente, ultimamente, na nossa história do Guarani, nós tínhamos visto uma vitória tão vibrante, tão sensacional. E mais uma vez, quero parabenizar toda a equipe Bandeirantes. Obrigado, hein, Júlio? Valeu, um abraço pra você, obrigado eu pela mensagem. Deixa eu pegar um último tchau aqui, destaque dos comentaristas. Carlos Henrique, seu destaque final aqui no Bandeirantes Esportiva, CH. Boa noite a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Eu estou acompanhando aqui, por enquanto, Avaí e Vitória 0-0.
com figas. Um abraço, Júlio. Bom final de semana. Valeu, até domingão, ZH. Valdemir Gomes, seu destaque final, Tigrão. Atenção. Desejar um final de semana sensacional de paz. Estamos todos tristes, né? Com a notícia aí do meio da tarde da Marília Mendonça. Enfim, vocês já falaram a respeito, prefiro nem me pronunciar muito, todos me conhecem. É difícil, né? Por ser uma jovem, enfim, tudo aquilo que já foi falado. Mas vamos em frente. Deus a receba de braços abertos e dê à família dela o conforto e a aceitação que são tão necessários. E, voltando à bola, que tenhamos um domingo feliz. Um domingo à noite. Uma noite de domingo feliz para as duas torcidas de Campinas. Isso é muito necessário e muito importante para o futuro do futebol de Campinas. Boa noite a todos, um grande abraço. Batistão, sua programação aí, sua agenda no final de semana aqui na Bandeirantes? Eu estarei no domingo, amanhã é folga, né? Pareceu um sábado aí de folga, porque a Band TV vai transmitir o Grande Prêmio do México. Tem, portanto, um compromisso aí com a Fórmula 1, justamente no horário da Série C do Campeonato Brasileiro, então amanhã não tem transmissão da Série C. E no domingo estaremos numa jornada emendada, você vem com o Guarani, e na sequência a Ponte Preta e CRB, e eu estarei no comando dessa transmissão. Quero agradecer a todos o carinho imenso, né, por todos os canais de comunicação da Bandeirantes. Muito obrigado a todos, obrigado de coração, que Deus abençoe a todos. E também quero desejar aqui os meus sentimentos a toda a família da Marília Mendonça, e que Deus a receba na sua bondade infinita. 26 anos, uma jovem de extremo talento que nos deixa exatamente órfãos, aqueles que gostam ou que gostavam da música dela. Abraço, Júlio! Dessa maneira encerramos o Bandeirantes Esportiva de hoje. Vem aí na sequência a edição da Rádio Bandeirantes, claro, ainda com muitas homenagens a Marília Mendonça, que fez história na música e nos deixou nessa sexta-feira. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Esporte em debate.